E aí alguns sintomas que estão relacionados ali à síndrome do ovário policístico, né, é o atraso da menstruação, né, é o aumento de pelo no rosto, né, é o aumento dos seios, né, o aumento ali da circunferência abdominal, o inchaço ali muitas vezes se dá a consequência, né, a síndrome do ovário policístico, o aparecimento de acne, né, a infertilidade, muitas vezes tudo isso, todos esses sintomas, dentre outros, né, muitas vezes está relacionado à síndrome do ovário policístico. Mas vamos entender o que faz uma mulher poder desenvolver a síndrome do ovário policístico, né, para a gente poder estar compreendendo ali, tá, o que está por trás disso. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá, é que o ovário ele possui duas funções ali distintas e que eu preciso saber disso para eu entender o que está por trás, para eu entender quais são os conflitos, né, quais são as situações, quais são as fissuras emocionais que podem estar por trás gerando essa disfunção, né, gerando essa doença, gerando esse sintoma. Então, uma das funções, né, que a gente precisa ter em mente é a função germinativa, que tem a ver com a reprodução, que tem a ver com a produção dos óvulos, né, para poder reproduzir. Então, sim, né, o ovário ele tem uma função reprodutiva ali, né, e o outro, a parte folicular, é a parte hormonal, né, que tem a ver com a maturação dos óvulos. Tá? Por isso que muitas, né, associam um ovário policístico, né, à dificuldade de engravidar. Por isso que muitos associam a infertilidade com a síndrome do ovário policístico, né, que aquele ovário não está conseguindo maturar os óvulos, né, para ele poder estar pronto para fecundação. Tá? Então o ovário ele tem essas duas funções distintas, a gente precisa entender. Uma função que está relacionada à parte germinativa e uma função que está relacionada à parte hormonal, né? E ligada à parte hormonal está toda essa questão da maturação dos óvulos ali. Então logo, se a gente entende isso, né? Se o terapeuta de saúde integrativa, se o agente de cura tem isso em mente, né? A gente consegue compreender que a gente pode ter dois conflitos emocionais que estão envolvidos ali, duas situações de estresses, né, que aquela mulher pode estar vivendo, ou ela pode ter vivido, ou ela pode ter herdado de uma herança transgeracional, né, e que desenvolveu ou que desencadeou esse ovário policístico, que é o conflito que está relacionado à parte germinativa e é um conflito de perda ali, né, de perdas de pessoas próximas, de entes queridos, tá? Então perdas que são sentidas de uma maneira profunda. Então essas perdas elas podem estar relacionadas a perdas de filhos, ela pode estar relacionada a abortos, ela pode estar relacionada a perda de parceiros, né? Então eu perdi o meu parceiro, e quando a gente fala perda, gente, não necessariamente é a morte. A gente pode viver essas perdas, né? A mulher pode viver essas perdas de maneira real, ou de maneira simbólica, ou de maneira virtual. Então ela pode ter tido, por exemplo, um aborto. Ela pode ter um medo de perder o filho, né? Ou medo de perder o parceiro, ou medo de perder um pai e uma mãe, porque tudo isso pode estar relacionado a esse conflito de perdas e pode alterar essa parte germinativa ali, dando cistos no ovário, né? Produzindo tumores ali no ovário, mas nessa parte germinativa, tá? E ela pode viver isso então de maneira simbólica, através dos medos dela, ou ela pode viver isso de maneira virtual, que é quando eu vivo a dor do outro, como se fosse comigo. Então pode ser que uma mãe, né, veja a filha passar por um aborto, por exemplo, e aquela mãe está sentindo a dor da filha, está vivendo, não só sentindo, mas está vivendo a dor da filha, né, está vivendo por ela a dor dela, como se fosse ela ter tido aquele aborto. Né, e o meu neto não veio ao mundo, né, e ela está vivendo aquilo. Ela também pode produzir um tumor ali a nível de ovário, um cisto a nível de ovário, só que ainda a parte germinativa. E a parte hormonal, o conflito que está por trás, né, está relacionado a um conflito de desvalorização, né,
relacionada à feminilidade da mulher. E quando a gente fala feminilidade da mulher, está relacionada ali à perda da capacidade de sedução, a perda da capacidade de conquista, né, de ser feminina, de atrair um parceiro, de manter um parceiro. Está fazendo diferente da técnica que você esteja usando, do tipo de tratamento que você está usando com o teu paciente, com o teu cliente, ele não está conseguindo ter o resultado adequado. Então, se você é um médico que está querendo tratar aquele ovário policístico apenas com a parte hormonal, ou está esperando, né, com que ela entre numa menopausa achando que o tempo, né, vai fazer com que o corpo absorva aquele ovário policístico, isso não vai acontecer se ela estiver vivenciando esses conflitos, se ela estiver presa nesses conflitos. Porque o corpo, né, por ele não conseguir achar uma solução que seja eficaz ou duradoura, ele joga aquele conflito para a parte do inconsciente biológico dessa mulher, que está buscando, através da produção de um tumor ali, através da produção de um cisto, solucionar aquilo que ela não consegue solucionar de uma maneira consciente.